Seguindo, preste bastante atenção, porque nesses próximos minutos, de repente o curso pode terminar para você. Se você entender tudo isso aqui, você já entendeu a reforma. Então, acompanhe. Veja, CLT é a nossa lei trabalhista, não é isso? Então, a consolidação das leis do trabalho, como era antes da reforma e como passou a ser a partir da vigência da reforma, tá ok? Veja, em primeiro lugar, a CLT é pró-trabalhador. Como assim? Lá em 1943, qual era a vida útil do ser humano brasileiro? Era entre 45 e 48 anos. Qual é a vida útil do brasileiro hoje, 2017? É entre 74 e 76 anos. Certo aí? Muito bem. Isso faz com que o país repense a questão do direito previdenciário e se discute aí a reforma da Previdência, que é outro assunto. Tá ok? Bom, então, veja só. Lá em 1943, de fato, o direito do trabalho tinha que ser pró-trabalhador. Essa questão de ser pró-trabalhador, então preste bem atenção. Lá no meu curso de contabilidade, eu sempre digo assim, a contabilidade é neutra, o direito é tendencioso, mas no bom sentido, de forma protetora. Quer ver? Veja, 3 fotógrafos foram a uma festa. Um da revista de fofocas, outro da revista de glamour e outro da revista de contabilidade. Certo aí? O da revista de fofocas vai fotografar só a parte negativa da festa. Então é tendenciosa nesse sentido. Certo aí? O da revista de glamour vai fotografar só a parte positiva da festa. Ou seja, é tendenciosa nesse sentido. Já o da revista de contabilidade vai fotografar tudo. Assim dizem os princípios contábeis. Certo aí? Onde eu quero chegar? No direito. Por exemplo, o direito tributário é pró-fisco, pró-contribuinte ou é meio termo? É pró-fisco. É tendencioso ao fisco. Ela dá mais força ao fisco. Ela protege o fisco. E tem que ser. Porque em sendo pró-fisco, há contribuinte que sonega. Certo aí? E o direito do trabalho? O direito do trabalho é pró-trabalhador. E tem que ser. Num país em que estamos em 2017 e há certos estados que têm índice de analfabetismo acima de 50% em 2017. Imagine lá em 1943. Então, a lei trabalhista tinha que ser protetora ao trabalhador. Certo aí? Agora, se a gente imaginar a lei trabalhista em países como a Dinamarca, Suécia, Japão, lá o direito do trabalho não tem que ser tão protetora ao trabalhador, porque esses países já têm um desenvolvimento tal que o investimento na educação já fez o ser humano entender melhor a relação do trabalho e conseguem negociar com seu patrão sem precisar de uma lei. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. O direito do trabalho, para você ter uma ideia, veja só. De acordo com o nosso direito do trabalho, o trabalhador, imagine, você é empregado de uma empresa, tá ok? Ganhou na loteria, Mega Sena da virada, 250 milhões, certo? E aí você já tinha trabalhado os 30 dias de dezembro, na virada você ganhou a Mega Sena. Antes lá do 5º dia útil para você receber o salário, você compareceu na empresa, chutou o balde e foi se despedir dos amigos dizendo, olha, ganhei na Mega Sena sozinho, estou milionário. Aliás, nem preciso mais do salário dessa empresa, eu vou pedir demissão. E, mais ainda, eu vou assinar um documento, registrar em cartório dizendo que não quero receber o salário de dezembro e muito menos os direitos trabalhistas, que nem precisa mais disso. A pergunta é,
isso tem validade perante a lei do trabalho? Não. Ou seja, de acordo com o direito do trabalho, o trabalhador não tem o direito de renunciar-se do seu direito. Aí você começa a enxergar a proteção que o legislador está dando, porque nós temos trabalhadores analfabetos mesmo, que não sabem nem escrever o seu nome. Certo? Haja vista, há pouco tempo nós tivemos aí assassinatos de fiscais do trabalho em Unai, perto aqui de Brasília, onde os fiscais descobriram o quê? Escravidão do trabalhador. Então, isso acontece, né, até atualmente. Por isso, o direito do trabalho, já em 1943, já deu essa proteção. Deu para entender o raciocínio? Então, daí, falamos que o direito do trabalho é o quê? Pró-trabalhador. Entendido? Muito bem. Só aproveitando o gancho, se eu falei do trabalhador, posso falar do patrão agora. Veja, o patrão pode renunciar-se do seu direito, porque isso é pró-trabalhador. Não é isso? Por exemplo, quando o empregado pede demissão, pede dispensa, né, demissão, então ele tem que trabalhar 30 dias de aviso prévio, para que o patrão tenha tempo para contratar outro empregado. Não é assim, segundo a lei? Tá bom. Aí o empregador diz, não, eu não vou precisar desse tempo, não. E você, empregado, você foi ótimo. Vai me deixar saudades. E, aliás, eu dispenso que você cumpra esse aviso prévio ou me indenize. Pode o patrão renunciar-se do seu direito? Pode. Certo aí? Porque ele é pró-trabalhador. Deu para entender o raciocínio? Então o direito do trabalho é assim. Muito bem. Outro detalhe importante. Se você olhar para o direito do trabalho, para ser pró-trabalhador, a lei é totalmente amarrada. Como assim? Tudo está na lei. O que não estiver na lei vai estar nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Aí nós chamamos de súmulas ou jurisprudências. Então, tudo na relação do trabalho, patrão e empregado, você vai encontrar na lei e nas jurisprudências. Entendido aí? E detalhe importante, nós tivemos uma nova Constituição em 88, tá lembrado? E aí, naquela oportunidade, em 88, de 88 para cá, são 29 anos. Então, 29 anos atrás, o que acontece? Muitos preocupados com a proteção ao trabalhador, quando eu digo muitos, os constituintes que elaboraram a Constituição, os parlamentares da época, certo aí? Então, eles pegaram os direitos que estão na CLT e trouxeram à Constituição. Então, tem os direitos fundamentais do trabalho que estão lá, por exemplo, no artigo 7º da Constituição. Certo? Então, quando se diz que a reforma trabalhista está precarizando ou retirando o direito do trabalho, em tese isso não pode ser verdade, porque a lei trabalhista é uma lei não altera a Constituição, certo? E se ela estiver alterando, será o quê? Uma alteração que poderá ser julgada inconstitucional pela frente. Por ora, enquanto o Supremo Tribunal não foi instigado para essa decisão, falamos que ela é constitucional. Entendido aí? Muito bem. Então, esta era a CLT antes. Como fica a CLT a partir do dia 11/11 de 2017? Ela continua pró-trabalhador porque foram garantidos os direitos lá na Constituição, principalmente. Certinho aí? Agora, um ponto importante, ó. O direito do trabalho foi flexibilizado. Aqui entra a tese a primazia do negociado
sobre o legislador. Então, o patrão e o trabalhador, de alguma forma, negociou, vai valer mais do que o que está na lei. Essa mudança segue que linha? Ela segue a linha dos países mais desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos, Japão. Né? Então, nos Estados Unidos, a coisa funciona assim. O patrão já tem o seu corpo jurídico. Né? E ele chama o trabalhador e diz, olha, você já tem um advogado ou quer um advogado para nós assinarmos o nosso acordo de trabalho? E é isso que vale. O acordado é o que vale. Então, legisla-se menos para que a relação patrão-empregado seja pactuado e observado, se necessário, de advogados, principalmente da parte do trabalhador. Certo aí? Qual é a ideia principal aí? Hoje, no Brasil, nós temos, diante principalmente dessa crise, com a quebradeira das empresas e trabalhadores ficando desempregados, e isso criou litígios muito grandes nos tribunais. Certo aí? Nós temos aí 4 milhões e 500 mil processos ativos, sem contar os inativos. Certo aí? Então, veja, é muito processo. O propósito de flexibilizar e dizer que o que foi acordado vale mais do que está na lei, porque o trabalhador, quando ele faz o acordo, ele está buscando, via de regra, o melhor para ele. E o patrão o melhor para ele. Eles vão chegar num acordo. Certo aí? Claro que tudo isso cabe críticas e discussões que não temos que estar tratando aqui agora. Certo? Temos que saber, com o tempo, se isto vai vingar ou não. Agora, então, essa é a ideia da flexibilização. Certo? Então, em primeiro lugar, o quê? Reduzir os processos trabalhistas. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Tá ok? E levar o melhor contentamento na relação do trabalho. E vamos ver se o tempo vai provar isso mesmo. Tá ok? Agora vamos entender o que se quer dizer isso. Olha, a flexibilização consiste nisso aqui. Ó. Primeiro, vale é o acordo. Claro que esse acordo tem que ser de acordo com a lei. Certo aí? A lei alterada. A lei alterada está permitindo esse acordo. E outro detalhe importante. Se antes o que não estava na lei, os juízes decidiam e criavam jurisprudências, seguindo a filosofia do que queria a CLT, que é proteger o trabalhador, agora, com essa maturidade, vamos dizer assim, foi colocado na lei, e eu chamo até de a lei da mordaça. Teremos um capítulo que vamos tratar sobre o assunto. Essa lei traz duas coisas que é importante entender. Que os juízes, de uma forma geral, estão rebatendo e brigando contra essa lei. O que eu chamo o quê? De lei da mordaça. Ela traz duas coisas. Ela diz o seguinte, ó, o juiz daqui por diante não pode criar jurisprudências se não for de acordo com o que está na lei. E a lei manda fazer o acordo. Então o juiz tem que decidir baseado no que está acordado. O que vocês decidiram? Está acordado? Isso foi cumprido ou não? É isso que vai ser discutido. Certo? E se for necessário criar súmulas, jurisprudências, e a nova lei, está dizendo o quê? Que os juízes devem minimizar a discussão fora do acordado. Quer dizer, está colocando limitações aos juízes. Se isto é constitucional ou não, o tempo
vai dizer via via o caminho oficial, que é o Supremo Tribunal Federal, certo? Mas esse é o objetivo da lei, tá ok? Muito bem, agora, preste bem atenção. Se o acordado é o que mais vai valer, então nós temos o acordo individual e o coletivo, conforme eu falei no tópico anterior, né? Veja, primeiro, veja, quando se fala em acordo coletivo, é aquilo que eu citei. Quais são? Convenção coletiva do trabalho, onde envolve o quê? Sindicato patronal e sindicato dos empregados para chegar a um consenso, não é isso? A um documento. E acordo coletivo de trabalho, onde empresas e sindicatos dos trabalhadores fazem acordo. Tá lembrado? Não pode esquecer isso. Muito bem. E o acordo individual, que certamente agora é novidade, veja, lá nos Estados Unidos, como é que é mesmo que eu te falei? O patrão chama o empregado e diz, olha, tá aqui o acordo. Você concorda? Se você não tiver condições de interpretar esse acordo, você tem o direito de trazer um advogado. Certo? E assim eles chegam a um acordo. Tá ok? E num país como o nosso, o trabalhador está preparado a fazer acordo mesmo? Está preparado a entender o direito do trabalho? O legislador entendeu o seguinte: se a pessoa tem curso superior e tem uma remuneração, salário, de valor 2 vezes o teto de contribuição da Previdência Social. Veja, abrindo um parênteses, do salário do empregado desconta-se INSS e o patrão recolhe para a Previdência Social essa contribuição do trabalhador para que no futuro ele possa se aposentar, por exemplo. Tá ok? Na hora que o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Pessoal vai calcular esse desconto, tem uma tabela. Por exemplo, trabalhador que ganha até R$1.000, desconta-se 8%. Trabalhador que ganha acima de R$1.000 até R$3.000, desconta-se 9%. Trabalhador que ganha acima de R$3.000 até R$5.031,92, que é o teto atual, desconta-se 11%. O que ganha acima disso não se desconta, mesmo porque no futuro, quando ele se aposentar, ele vai aposentar pelo teto, no máximo. Entendido? Tá bom. Fechado o parênteses, veja, o valor do teto é, atualmente, em 2017, todo ano muda, no dia 1º de janeiro. Então, é de R$5.032,32. Então, multiplico por 2. Se a remuneração do trabalhador for de R$11.064,64, se for este valor ou mais, maior ou igual, então veja bem, se o trabalhador tem custo superior e ganha R$11.064,64 em 2017 ou mais, ele é chamado de hipossuficiente. Então, ou seja, ele é capacitado a fazer o acordo decidindo por si. Claro, com direito de chamar um advogado se quiser. Certo aí? Então ele pode fazer qualquer negócio. Por exemplo, tá lembrado das férias que eu citei nessa aula? A lei diz o quê? Férias é de 30 dias. Certo aí? Ou conforme as suas faltas, ele pode diminuir para 24, 18 ou 12. Tá bom. Então, férias é de 30 dias. E a nova lei trabalhista, a reforma trabalhista, mudou.
dizendo, olha, tudo bem, as férias continuam 30 dias, certo aí? No entanto, o trabalhador pode dividir esse seu direito às férias de 30, 24, 18 ou 12 dias em 3 vezes, certo? E não podendo uma das parcelas ser inferior a 15 dias e as demais tem que ter pelo menos 5 dias, não é assim? Isto é válido para que tipo de acordo? Para quem não é hipossuficiente, para quem não ganha esse valor nem tem custo superior, ou tem custo superior e não ganha esse valor. Essa pessoa pode decidir pelo que está no texto da reforma da nova lei 13.467. A lei 13.467, entendido? Agora, se o trabalhador é hipossuficiente, atende a esses 2 requisitos, ele pode fazer um acordo com o patrão, dizendo, olha, esse ano eu preciso fazer várias viagens, eu quero dividir minhas férias em 12 vezes. Pegar os 30 dias e dividir por 12. Pode? Pode. Ele é o quê? Hipossuficiente. Deu para entender? Então, é isto que passaremos a estudar, certo? O acordo. Então, veja só, para fazer o acordo, a gente tem que entender a lei do acordo, que está dentro da lei da reforma, né? Que são os artigos 611-A e 611-B. B de bola. O mais importante é o 611-B de bola. Porque diz o quê? Que diz, olha, pode ser feito acordo coletivo ou individual. No entanto, estes itens relacionados no artigo 611-B não podem ser acordados. Tem que ser o que está na lei. Fora isto, qualquer coisa pode ser acordado. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, está lá aquele raciocínio, né? O trabalhador é grande, sabe se defender, conhece tudo, ele é hipossuficiente, ele faça o seu acordo com o patrão. Do que ele quiser, exceto o que está proibido. Certo aí? Agora, o trabalhador não é hipossuficiente, ele só pode fazer acordo com o que está previsto na lei. Certo aí? Agora, fora isso, o acordo coletivo envolvendo o sindicato pode acordar tudo, exceto o proibido do artigo 611-B, que estudaremos. Aí você diz, mas e o 611-A? 611-A é um dispositivo exemplificativo, dizendo, olha, faça acordo desses itens aqui que é importante. Mas se não quiser, não tem problema. Deu para entender o raciocínio? Então, o 611-B está a relação de itens, relação exaustiva, relação o quê? Que não podem ser acordados, que não podem fazer acordo. Entendido até aí? Pronto. Com isso, você já está entendendo a nova reforma. Para concluir, acompanhe esse desfecho. Olha, como era a hierarquia das leis até então, antes da reforma, certo? Então, nós temos a CLT, que é a lei, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e o acordo individual do trabalho. Qual é o que tem maior valor? O que está na lei. Certo? De forma que eu só podia fazer acordo o que a lei permitisse. Seja acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, ou acordo coletivo de trabalho, ou acordo individual. Agora, qual é o segundo? Segunda maior força é convenção coletiva de trabalho, envolvendo os 2 sindicatos. Terceiro, acordo coletivo de trabalho, coletivo, envolvendo um sindicato, ou dos trabalhadores. E, por último, o quê? O acordo individual do trabalho. Agora, há uma coisa muito importante, que é a norma
mais benéfica. Certo aí? Então, eu tenho que sempre conciliar tudo em relação àquilo que é mais benéfico a quem? Ao trabalhador. Então, vou sempre aplicar. Quando eu estou dizendo eu vou aplicar, é o seguinte, na relação do trabalho se aplica e, se não aplicar, a justiça vai aplicar. Certo? Então, em primeiro lugar, o quê? A lei mais benéfica ao trabalhador. Depois, o acordo mais benéfico ao trabalhador. Depois, a convenção coletiva mais benéfica, o acordo mais benéfico e o acordo individual mais benéfico. Certo aí? Como ficou a partir do dia 11 de novembro de 2017? É o contrário. Veja, o que tem mais força? A ideia não é flexibilizar. Na flexibilização, a ideia não é exatamente o quê? Fazer acordo. Qual é a ideia maior? É que, na relação patrão-trabalhador, se faça acordo. Certo aí? O ideal é que todo trabalhador tivesse estudo suficiente para fazer acordo que fosse de melhor interesse a si e que vá de encontro ao interesse do patrão, certo? Mas esse é o ideal. Nós não temos essa população assim capacitada, certo? Nem nos Estados Unidos. Tanto que lá a lei é mais flexível e diz, olha patrão, chame o trabalhador para fazer acordo, mas dê a oportunidade do trabalhador chamar um advogado para conferir se ele não está sendo enganado, por exemplo. Tá ok? Então, veja que se a prevalência é o acordo, primeiro o acordo individual o quê? Hipossuficiente. Certo aí? Então, veja aqui o hipossuficiente é o primeiro. Certo? E depois, o quê? O acordo individual. Aliás, acordo individual, acordo coletivo e a convenção coletiva e, por último, a lei. Então, você está vendo que os acordados é que tem prevalência. Daí, o quê? A primazia do negociado sobre o legislado. Então, essa é a ordem, tá? Aplica-se primeiro o acordo individual, claro, o hipossuficiente. Depois, a segunda força é o acordo coletivo, terceira força, convenção coletiva e, por último, a lei. Inverteu. Mas você entendeu que a filosofia é o quê? Flexibilizar para que, veja, se eu faço um acordo, por que eu tenho que estar brigando judicialmente? A menos que esse acordo não seja cumprido. Certo aí? Então, com esse pensamento, o legislador está crendo de que vai diminuir o quê? Processos trabalhistas. Se isso for verdade, olha, é natural que magistrados da área trabalhista comecem a repensar essa posição. Fala, peraí, não vai precisar mais da gente para julgar? Vai precisar de menos juízes? Mas essa é a ideia da reforma, certo? E claro que vai encontrar forças contrárias, principalmente por esse motivo. E outro motivo é se estiver carregada de alguma inconstitucionalidade, certamente a Justiça do Trabalho vai aí levar para o Supremo Tribunal a decisão da inconstitucionalidade. Mas é um assunto
que não cabe estarmos aqui detalhando neste curso, certo? Então, com isso, você entendeu o que é a reforma, beleza? Muito bem, seguindo então.